Então, continuando os assuntos de educação à distância, vamos conferir qual a diferença entre a educação à distância e o período remoto. Educação à distância e o período remoto. Qual a diferença entre os dois? A educação à distância é uma modalidade de ensino. É uma modalidade. O período remoto ele surgiu a partir de uma necessidade. A educação à distância ela acontece de forma espontânea. Já o período remoto é de uma forma meio que obrigatória mesmo. Tendo em vista que a gente não está tendo tantas possibilidades para se colocar a educação nesse momento que estamos vivendo. Então a educação à distância é uma modalidade, ela faz de forma mais espontânea. O período remoto surgiu a partir de uma necessidade, uma obrigatoriedade de se colocar em prática. Mas aí, entre os dois, está faltando uma coisinha, que é a capacitação dos profissionais de educação. Certo? Temos a educação à distância como modalidade e o período remoto como necessidade. Mas entre as duas está faltando uma coisa que se chama capacitação dos profissionais de educação. Não se tem essa capacitação. E aí essa capacitação deve estar atrelado às duas coisas. Se não tem capacitação na educação à distância, nem no período remoto, como é que vai ser essa educação? Como é que vai ser essa transmissão de conhecimento? Fica meio que no vácuo, né? Mas a gente viu que tem vários professores aí, a maioria deles estão se virando bem com essa educação à distância, estão sendo inovadores, estão sendo articuladores desse novo conhecimento, certo? E aí, continuando, tem uma questãozinha: quanto tempo devo estudar? Não sei se vocês já ouviram alguém já falando quanto tempo se deve estudar, por exemplo, para concurso público, que estuda em videoaulas. Quanto tempo eu devo estudar por dia para ter um efetivo conhecimento? Isso não é uma regra, você deve estudar até o momento que você está vendo que tenha aprendizado. Você pode estudar 2, 3, 4, 5 horas por dia. Depende da disposição de cada um. Claro que quando você já vai predisposto, já vai com aquele ânimo para quando você vai para cima mesmo do estudo, claro que você vai ter uma condição maior de ter esse aprendizado. Então, esse tempo de estudo depende muito da sua condição, do seu momento, da sua realidade naquele momento de estudo, ok? E aí, continuando, para a gente finalizar esses primeiros tópicos, quais são os elementos da educação à distância? Quais são esses elementos? Deixa eu colocar aqui. Vou tomar uma água aqui. Quais são esses elementos? O que é que podemos citar como elementos da educação à distância? A autogestão, os meios digitais, autonomia
tempo, espaço. São alguns dos elementos. Tem vários outros, mas são alguns dos elementos principais para a educação à distância. Você deve autogerir o seu conhecimento, você deve saber manusear os seus meios digitais, você deve ter autonomia. E aí você deve fazer sua relação entre o tempo e o espaço para que tenha realmente o aperfeiçoamento desses resultados com relação à educação à distância. E aí tem vários desafios a ser vencido nesse processo de educação. Novamente falando dos desafios. O que a gente pode citar como grandes desafios? Lembra que a gente falou da autonomia? Tente usar a autonomia a seu favor. Você deve utilizar a autonomia ao seu favor. Você deve manter a disciplina. Você deve manter a disciplina. Você deve gerenciar o seu tempo. E aí você deve planejar e organizar. Você deve planejar e organizar suas atividades. E também você deve ser frequente. Você deve ser frequente. E através de planejar e organizar, você deve fazer seu cronograma de estudos. E aí? Veja quantos desafios a gente pode ter na educação à distância. Autonomia. Você deve usar essa autonomia ao seu favor. Não é uma autonomia defasada, mas é uma autonomia que você deve gerenciar. Você deve manter a disciplina. Você deve agir como se fosse uma sala de aula. Realmente você deve gerenciar o seu tempo. Você deve quais são as possibilidades e qual é o melhor tempo de estudo para você. Qual o tempo que você aprende mais. Você deve planejar e organizar suas atividades. Você deve ser frequente e organizar os seus cronogramas de estudos. Não é porque você está estudando em casa que vai ser uma coisa defasada. Você deve aperfeiçoar isso, viu? Continuando. Certo. Como a gente terminou esse tópico por aqui, a gente vai dar uma paradinha, viu? A gente volta no próximo bloco, ok?